preste atenção neste vídeo. Alguma coisa nesse vídeo te chamou a atenção? As coreografias? Já se perguntou por que as coreografias das músicas tailandesas parecem conter linguagem de sinais? E se eu te falar que realmente contém linguagem de sinais? Essa linguagem é geralmente incorporada às coreografias das músicas para que as pessoas com deficiência auditiva também possam entender a música. Então, para a gente entender como tudo isso começou, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, senta que lá vem a história. Até por volta ali do ano de 1984, a indústria do entretenimento tailandês não se preocupava em produzir conteúdo acessível a pessoas com deficiência auditiva. Mas exatamente em 1985, essa história começou a mudar. E essa mudança veio através de um famoso programa de TV, um talk show chamado Study White, que resolveu exibir pela primeira vez na Tailândia, durante a sua programação, aquela telinha que fica do lado com uma pessoa utilizando a linguagem de sinais, que na Tailândia é chamado de Passamu. E a primeira pessoa responsável por fazer aquela linguagem de sinais nesse quadradinho, naquele programa, foi uma senhora chamada Maliwan Thammaseng. Maliwan, além de ser essa primeira pessoa a fazer linguagem de sinais na televisão, ela também era diretora da escola Seta Sathyan, que foi a primeira escola para deficientes auditivos da Tailândia. Em 1990, chegou na Tailândia um jovem americano chamado Alexander Wesley Jones. Ele foi o primeiro aluno americano com deficiência auditiva a ir fazer um intercâmbio na Tailândia. Como não haviam muitas instituições que recebessem esse público, ele acabou indo estudar exatamente na Seta Sathyan, a primeira escola para deficientes auditivos da Tailândia. Como ele era um intercambista, ele precisava se hospedar na casa de tailandeses. E como também não haviam muitos tailandeses que conseguiriam se comunicar com o Alexander, ele acabou ficando na casa da Maliwan, que era a diretora da escola e a primeira intérprete de linguagem de sinais na televisão. Durante esse tempo que o Alexander passou na casa da Maliwan, ela observou que ele gostava muito de teatro e de dança, Ele costumava criar coreografias de músicas e esse fato é muito importante aqui para a nossa história. Pois bem, nessa mesma época, a senhora Busada Dauriang era diretora criativa da GMM Graham. E diante daquela novidade, da linguagem de sinais aparecendo na televisão, ela teve uma ideia. E se colocássemos isso na música? O cantor escolhido para fazer ali a linguagem de sinais durante a execução de uma música foi um cantor chamado P. Bird, um cantor muito conhecido ali na década de 90 na Tailândia. Ele tinha acabado de lançar um álbum e ia fazer um concerto. E a ideia dela é que durante a execução de uma dessas músicas, durante esse concerto, o P. Bird fizesse uma coreografia que tivesse também linguagem de sinais, como uma forma de inclusão, para trazer todas as pessoas para a música, incluindo os deficientes auditivos. E aí, o que a Busada fez? Ela foi até a única escola de deficientes auditivos que tinha na Tailândia, falar exatamente com a diretora Maliwan, que já era conhecida por estar lá no quadradinho da TV, para que ela se tornasse ali professora do P. Bird e ajudasse ele a incorporar as linguagens de sinais à coreografia dessa música. A Maliwan entendia de linguagem de sinais, mas não entendia de dança, de música. Então, o que ela faz? Ela aceita o projeto, porém, somente se o Alexander for juntamente com ela. A Busada Dauriang aceita e Maliwan, Alexander e Bird começam ali os trabalhos. Resultado, o evento aconteceu, foi um verdadeiro sucesso e não se falava em outra coisa que não fosse a apresentação dessa música
com os passos de danças misturados com linguagem de sinais. E mesmo naquela época sem internet, foi um boom gigantesco. E daquele dia para cá, os deficientes auditivos começaram a ser muito mais vistos. Foi criada uma fundação para deficientes auditivos, patrocinada pela própria rainha. Também foram abertas diversas escolas que ensinam a linguagem de sinais de forma gratuita para quem quiser aprender. Intérprete de linguagem de sinais tornou-se serviço público. E a música também foi muito influenciada a partir daí. O ato de fazer linguagem de sinais ou de misturar a linguagem de sinais às suas coreografias se tornou algo cada vez mais comum. A gente tem diversos exemplos, de cantores lançando aí os seus MVs, alguns utilizando apenas a linguagem de sinais como coreografia e outros misturando a língua de sinais com as suas coreografias. E é isso, gente. História longa, né? Mas agora toda vez que lançar um MV e você vê uma coreografia com esses gestos, você vai se lembrar de como essa história começou.